Olá, seja bem-vindo ao vídeo 3 da nossa playlist de Transaction Tax. Fique conosco. Ei pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, não se esqueçam de se inscrever, bater o martelo no sininho de notificações e dar aquele like matador. Compartilhem com seus amigos, vai ser lit. Só uma coisa importante, essa apresentação é só para fins educacionais, não tentando substituir a opinião de um profissional. Vamos lá, bora assistir! Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Daniel. É um prazer ter você aqui conosco. O vídeo 3 ele vai ser bem sucinto. Eu ainda estou falando sobre conceitos de operações básicas e não saí ainda do tópico 2 Tax. No vídeo 2 eu passei por esses trâmites aqui e eu queria, para não estender o vídeo, eu separei de transaction e impostos de transação e impostos de retenção, tá bom? Então, vou focar hoje aqui em impostos de retenção. Olá, gostaríamos de lembrar um ponto importante antes de iniciar a sessão de tax. Esta apresentação de Oracle Fusion Tax tem como objetivo fornecer uma visão geral das funcionalidades e recursos disponíveis no sistema. No entanto, é importante lembrar que cada projeto possui suas particularidades fiscais e tributárias, e cabe a cada consultor validar o cenário fiscal junto ao cliente para garantir a conformidade com a legislação aplicável. Queria destacar um ponto aqui que ele vai diferenciar, em especial, esse ponto 4 aqui. Aqui a gente viu quais são as regras, né? A permissão da regra, para que ela serve. Eu estou compartilhando um complemento que ele vai ser aplicável para ambos, tá? Transacionais e de retenção. E dentro aqui do Direct Default, eu tenho algumas opções no Place of Supply. O que quer dizer isso? De acordo com o que você indicar ali, para entradas e ou saídas, ele vai ter um comportamento diferenciado. Então, por exemplo, aqui a primeira opção, Bill From. Se você estiver usando essa regra para alguma transação por parte de saída, ele vai levar em consideração a Legal Entity Address. Se for por parte de entrada, ele vai levar em consideração o Supplier Level Address. Então, ele vai, dependendo do fluxo, né, que você for fazer, se é uma nota de faturamento que você está emitindo, ou seja, de venda, ou algum outro tipo, né, mas você está emitindo a nota, o comportamento vai ser esse out. Se você está comprando e recebendo a nota do fornecedor, o comportamento será o IN. Então, de acordo com o mapeamento fiscal que você efetuou junto com a área fiscal, provavelmente você deve saber qual a melhor regra deve ser aplicada aqui para você, tá bom? Eu vou cair para a aplicação porque aí a gente mostra esse cara aqui e outros detalhes, mas agora falando especificamente de impostos de retenção, tá bom? Então eu estou aqui já na tela de Financials, especificamente de transações. Já criei o meu imposto aqui no esquema do regime, provavelmente isso a gente falou no volume 1. E aqui no volume 2, você seleciona o escopo, né? Nesse caso eu vou mexer com os impostos retidos, então de quem que a gente está falando aqui? Imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica, INSS, ISS e por aí vai, tá? Tem uma lista aí. No PowerPoint eu coloco os notes ali e tem um notes lá no Video Hub da Oracle que o Terence, junto ali com o Gustavo Mene, apresentaram, acho que foi ano passado, sobre a parte de tax. Tá bem bacana o material ali, dá uma consultada lá. Eu vou fazer o básico e eu vou explicar por quê. Então vamos lá. Vou criar aqui um cara, tá? Então eu tenho aqui o cabeçalho e as informações aqui mudam um pouco, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Global. Então vou criar um exemplo aqui de CSRF. Seria o nosso antigo PCC, tá?
Eu vou colocar aqui, ó, CSRF e o cara aqui também. Lembre-se que você vai ter que ter cadastrado a lista aqui, ó. Lá em Lax tem, né, a dinâmica para como você vincular aqui. Por exemplo, eu não vinculei, não está aqui criado. E isso faz diferença para o parceiro fiscal. Então dá uma olhada na documentação de Lax para ver esse tax type aqui, beleza? Eu volto a falar dele daqui a pouquinho também. Mas é necessário que você faça o pré-requisito de toda a lista que é recomendada em Lax para você vir fazer essa parte aqui, tá? Nesse ambiente aqui eu não tenho parceiro fiscal, então para mim não vai fazer diferença, mas para você no projeto vai fazer. Primeiro bloco, este cara aqui, importante destacar essa informação. Segundo bloco, Tax Information, o que nós vamos fazer? Como são impostos federais, vou colocar aqui Country, aqui não tem nada, o mínimo aceitável aqui vou colocar 1, posso colocar 0,1 centavos, né? Vou colocar 1. Esse cara não é compounding. Nesse segundo bloco, ok também. Lembra que eu estava comentando com vocês, né? Aí eu tenho aqui esta primeira aba, Controls e Default. E aqui começa uma diferenciação entre os impostos transacionais com esses de retenção. Por quê? Porque aqui nesses impostos, por exemplo, ele vai querer saber qual é o ponto do cálculo do imposto e qual é o ponto da criação aqui, ó, Tax Invoice Creation Point. Quando que eu devo criar o imposto? Então, eu calculo o imposto e crio ele em quais momentos? E aqui você tem duas variáveis. E aí, cada projeto é um projeto. Você pode fazer sempre pela própria nota fiscal, então, à medida que você está validando a nota, ele já está gerando ali o fluxo de impostos, ou pode fazer na segunda opção, que é o pagamento. Quando você fizer o pagamento, ele faz a retenção. Eu, particularmente, o que eu costumo recomendar para os projetos e para os clientes, e até recebo esse mesmo, sem falar nada, recebo essa informação dos clientes. Quando você coloca como pagamento, você fica meio que vendido no sentido de que você tem que esperar o evento do pagamento acontecer para, às vezes, você avaliar ali quanto de retenção ele está sendo aplicado. E pode ser que esse montante esteja errado, o cálculo esteja errado. Claro que você vai ter feito o teste, então provavelmente o erro deve ser minimizado. Mas eu prefiro visualizar essa informação já de bate-pronto. Validei a nota, eu já sei quanto que eu vou descontar nela lá na frente, tá? Então, o que eu costumo recomendar? Eu, nos meus projetos, com o aval do cliente. Então, cada projeto vai ter uma dinâmica de que o ponto do cálculo deva ser a parte de invoice, tanto o tax invoice quanto o calculation, tá? Porque aí já fica claro ali para você quanto que você quanto você vai ter que reter ali de imediato, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto de atenção. O segundo ponto de atenção, eu não vou estressá-lo neste momento, mas aqui, ó, como é que vai ser o controle dessa dinâmica? Você vai fazer o controle desses impostos por documento ou por período? Tem uma diferença, né? Então, dependendo do que você escolher aqui, ó, se for documento, beleza, eu não tenho nenhum tipo de complemento. Se for por período, eu terei que ter aqui, ó, aqui já até está criado, tá vendo? A dinâmica, esse período é o quê? É mensal? Ele é quarter? Ele vai ser semanal? Ele vai ser alguma coisa? Eu tenho um caso aqui que, por exemplo, o imposto de renda deve ser feito diário. A acumulatividade dele. Então, se eu recebi notas dos fornecedores e totalizou 10 mil no dia, né, por invoice date, então eu vou fazer o agrupamento disso para fazer a retenção. Como eu chego nessa dinâmica? Criando um calendário aqui do tipo diário, para poder fazer o sistema fazer esse tipo de cálculo, tá? Então, esse aqui eu vou deixar, por exemplo, como mensal. Cada projeto vai ter a sua dinâmica, então é importante você avaliar
a necessidade da criação desse cara aqui, tá? Antes de acabar esse vídeo aqui, eu mostro onde cria esse cara. Nessa capa aqui, tudo bem, mais nada. Deixa eu salvar esse cara aqui. Aí a gente vai para a segunda aba aqui, ó. Seguindo a mesma dinâmica, tá? Ó. Tax Account. Aí o que eu vou fazer aqui? A conta contábil, que eu vou vincular. Vou chamar a minha LA e minha BU e vou escolher uma conta, tá? Aqui tem um montão. Deixa eu ver se tem a que eu estou usando. Aqui, ó. BR e aqui também. E aqui você vai definir a conta contábil, a chave contábil, né? Eu vou colocar qualquer uma. Não faz diferença para nós nesse momento aqui. Talvez. Feito essas duas abas, para onde eu vou? Eu vou nesse cara aqui, que era o que eu tinha comentado agora há pouco no ponto 4, tá? Lembra, ó, Place of Supply, eu tenho aquelas opções aqui e de acordo com os trâmites que você for ter ali de entradas e saídas, é aqui que você vai definir. O Tax Applicability, eu não tinha comentado no vídeo anterior, mas vale a pena comentar aqui. Para nós, Brasil, em tese, esse cara não vai ser mudado para aplicável. Porque as regras que estão aqui, elas serão padrão caso ele não encontre nenhuma regra. Mas aqui, em teoria para nós, por enquanto, eu não uso a opção aplicável. Vai ser sempre não aplicável por conta de regras que eu vou definir um pouquinho mais lá na frente, tá bom? Esses caras aqui também têm a dinâmica ali do que a gente comentou naquele slide ali. Né, do Tax Registration. Eu vou registrar por quais fatores aqui. Eu vou criar aqui, a dinâmica é muito similar, tá? Eu vou criar aqui com você a dinâmica. Existe um ponto que eu não vou tratar aqui agora, nessa equação, vou deixar para aquela equação de primeiro grau, de que aqui, tanto em transacional quanto aqui, eu tenho a opção de trabalhar com fórmulas. Eu quero trazer um exemplo para você ficar mais ligado nas possibilidades. Posso citar aqui, né? Vou dar um spoiler. Base de redução. Primeiro precisa calcular o INSS para depois desse valor descontar do principal e sobre esse segundo montante aplicar o imposto de renda. Como é que vai funcionar essa dinâmica? Essa dinâmica é composta de alguns componentes. Um deles é a própria ordenação ali dos cálculos e o segundo é a fórmula que você vai dizer exatamente essa dinâmica. Faça o cálculo da retenção do INSS, depois de deduzido, aplica o imposto de renda. Mas nós vamos fazer um cálculo desse mais para frente, tá? Nós estamos na equação básica ainda, então vou deixar o padrão aqui. Esses três caras aqui não são diferentes do que a gente fez anteriormente, tá? Então vou criar aqui, ó, Secretaria da Receita Federal, ó, tem alguns que estão RFB, Receita Federal, vou usar ele aqui só para agilizar nossa dinâmica aqui, tá? Ó, Brasil. Isso aqui já estava feito, tá? Não vou mexer mais nada aqui. Vou para o segundo aqui, o status. Pelas documentações e as sessões que a gente assistiu aqui, basicamente o pessoal recomenda fazer um retido aqui, né? Por último, a criação do próprio imposto. É importante você adotar um padrão de nomenclatura para ficar mais fácil para você, tá? Vou te mostrar do que é que eu estou falando aqui. Puxei retido, então vou criar aqui, ó, CSRF 4.65. O percent, se colocar aqui, talvez quando você for consultar o nome do imposto na tela, como o percent é usado como traga tudo parecido com a opção de like para quem usa SQL, não compensa colocar percent aqui nos valores ou nas nomenclaturas, porque pode te atrapalhar na consulta. Então põe aí alguma coisa mais ou menos assim, tá? Eu estou colocando o nome do imposto e a alíquota do imposto, tá? Coloquei aqui vai ser 4,65%. Eu estou com um ponto, se eu colocasse vírgula aqui, ele ia ficar 4. Atenção com isso, então, 4,65. Dependendo da localização que você está usando aqui, em termos de language, né, ponto, vírgula, etc. Se eu colocar 4,65, ele ficou desse jeito. Não percebi, fui lá e salvei. Aí esquece, não apaga. Você vai ter que inativar e criar de novo. Então toma cuidado com isso também, tá?
Isso serve para os dois casos, transação e retenção. Muita atenção com isso. Veja como é que está parametrizada aí a sua sessão. Se for ponto, toma cuidado, porque depois ficar sujando a instância por conta disso, eu acho isso um ponto a ser melhorado, porque eu poderia muito bem criar aqui, como não foi usado em lugar nenhum, poderia excluir, né? Mas enfim, não pode. Outro ponto que está lá na documentação de LACS. Esses caras aqui, eu particularmente, gosto de colocar aqui o código. Mas esse código tem um cadastro que você tem que fazer. Aqui eu não tenho esse cadastro, eu tenho que seguir o que está lá na documentação. Vou deixar aqui para a gente fazer essa dinâmica, para depois te mostrar aqui como é que cria esse cara, tá? Mas deixa anotado aí que você vai precisar. O parceiro fiscal vai pedir, o cliente vai querer também uma relação, porque isso aqui vai ajudar ele no acompanhamento dos relatórios sobre determinados impostos. Beleza aqui? Então, 4.65, salvei. Feito aqui. Daniel, acabou esse cara aqui? Não, ainda não acabou. Para impostos de retenção, você tem algumas variáveis ali. Eu vou começar a falar dessa aqui com você. Você pode ter algumas variáveis. Lembra que eu coloquei aqui atrás que eu vou fazer o acúmulo por período. Neste caso aqui eu estou falando de mensal, tá bom? Então aqui nessa aba eu vou detalhar um pouquinho mais aqui, ó, porque existe uma norma nossa brasileira dizendo que, por exemplo, impostos federais abaixo de R$10 não devem ser recolhidos. E se não houver cumulatividade dentro do próprio mês, no mês seguinte, zero e começa de novo. Agora eu tinha nós estamos aqui, eu estou gravando dia 1 de junho. Eu tinha R$9 de imposto para reter, já sei que eu não vou reter no dia 30 de maio. Dia 31 de maio apareceu mais R$2, então 9 com 2, deu 11. Então esse cara já é passível de fazer o recolhimento, tá? Mas para essa dinâmica acontecer, você tem que parametrizar nessa tela que eu estou aqui agora. E aí você vai definir como é que é essa dinâmica, ó. É por documento? Tem alguns casos aqui que eu tenho que fazer por documento. Gravo uma sessão na sequência. De que esse documento, por exemplo, falando especificamente, vamos pegar um caso aqui. INSS. O valor mínimo para ser retido ali por documento, ele vai ser de, acho que é 850, acho, tá? E 26. Alguma coisa assim, 825 e alguma coisa. Então, eu vou ter um valor mínimo para ser recolhido ali. Então, tudo que for abaixo daquele montante, não necessariamente eu venha recolher. Então, é importante você verificar com o seu departamento fiscal aí do projeto essas particularidades para que você possa identificar, por exemplo, aonde que você tem que mexer e que regra você deveria colocar. Tá? Por exemplo, esse aqui do INSS pode ser um. Outro exemplo, esse que eu estou fazendo especificamente. Como eu estou falando de imposto federal, eu vou falar para ele que é o calendário mensal, pelo montante do imposto, que o mínimo é R$10. Tá bom? Máximo não tem. O mínimo que ele tem que recolher e fazer o acúmulo aqui para disparar é 10. Tá? Depois você pode fazer um teste gerando uma nota que ela vai gerar 9, então 4,65 em cima do montante vai gerar R$9. E você vê se aplica essa regra. Não aplicou? Está funcionando essa opção que você acabou de definir. Aplicou? Então alguma coisa está errada aqui. Você precisa voltar aqui e ajustar. Deduções. Tem alguma dedução? Tem algum dependente, etc? Aí tem algumas opções para você colocar os dependentes. Aqui nos códigos. Esse relatório aqui, lembra que eu falei para você lá na alíquota? Eu coloco lá. Jurisdiction. Aqui ele já puxou, porque eu tinha preenchido ali em cima, né? Esse ele vai precisar. Eu tinha até colocado aqui uma playlist sobre criação de autoridade fiscal, né? Lá no cadastro fornecedor. Esse aqui você vai precisar vincular, desde que você queira usar nessas retenções e o sistema gerar as guias, você vai precisar ter aqui cadastrado a sua autoridade fiscal.
Nesse caso aqui, eu precisaria ter cadastrado aqui a Secretaria da Receita Federal. Acho que não vou ter nessa instância. Ele é obrigatório, eu não sei se ele vai deixar eu salvar. Deixa eu ver se eu esqueci data em algum lugar aqui. Aqui, ó. 1 de 2000. Mais um ponto aqui interessante que você precisa saber também. Quando a gente definiu aqui o tax rate, eu sei que no meu caso aqui é uma alíquota de 4,65%, tá? Eu vou abrir essa tela aqui, ó. Você lembra que a gente definiu este cara aqui, ó? Eu vou abrir ele. Aí eu já estou em alíquota, tá? Quando a gente fez o imposto, eu já puxo automaticamente esse cara aqui, ó. A gente definiu e aqui está como percentual, né? Deixa eu te mostrar uma outra opção aqui, ó. Alguns impostos não vão ser percentuais, então deixa eu te mostrar aqui, ó. Quando você estiver fazendo, aqui você vai definir, ó, os tipos de impostos. Nesse caso eu usei percent. E a outro imposto, por exemplo, aquela alíquota do imposto de renda que você usa, que tem... Deixa eu pegar ela aqui, peraí, vou te mostrar. Ó, imposto de renda na fonte, essa já é a nova, né? 2.112, zero alíquota, de 2.112 a 2.000 tal. Então, toda essa dinâmica aqui, eu vou cadastrar ela aqui, nessa opção aqui, ó. E aí eu vou dizendo aqui os valores. Eu não tenho aquela dedução, tá? Você pode aplicar direto essa alíquota aqui, que internamente o sistema faz um cálculo e chega no parcela a deduzir. Então, você só vai cadastrar aqui de 0 a 2.112, zero alíquota, de 2.112,01 a 2.800, 7,50. E assim sucessivamente, tá? Então, não tem problema isso para as alíquotas. Aí seria quem? Imposto de renda. Você pode ter uma, por exemplo, do INSS, né? Quando você está recolhendo ali também. Não necessariamente só os 11%, né? Pode ter uma alíquota diferenciada ali. E outros impostos que tenham esse tipo de alíquota também, você pode vinculá-los aqui. Perfeito? E só lembrando, né? A gente ainda está aqui em operações matemáticas básicas. Por último, o que eu queria te mostrar aqui, pode ser que te ajude, tá? Em alguns casos aqui me facilitou a vida. Vou compartilhar aqui com você. Coloquei no meu link aqui também. Tem todos os materiais que a Oracle disponibiliza e o volume de informação ali é muito grande. Então a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Existe um site, eu vou te mostrar aqui, ó. Já coloquei no meu link. Existe um site que é esse aqui, ó. O que esse site faz? Eu posso aqui, por exemplo, eu subo um PDF. Então, por exemplo, aqui, eu subi o PDF de tax. Era o que a gente estava falando. Esse cara aqui, ó. Tá? Subi esse cara aqui. Quando você sobe ele aqui, e aí você abre ele aqui, o material está aqui, mas você, a partir deste momento que você subiu nessa plataforma, você tem um copiloto aqui. Então, por exemplo, posso perguntar aqui, ó, quais são os principais pontos para o setup do tax regime, por exemplo. O que ele vai fazer? Ele vai varrer o documento. Estou perguntando em português, tá? Mas poderia perguntar em inglês, aqui você escolhe a language aqui em cima. Ele vai varrer o documento tentando achar uma resposta para você, né? Então, às vezes você está com dúvida de um determinado tema e fica dando lookup, né? Fica localizando ali no documento, etc. De repente esse cara aqui pode te ajudar em algumas análises que você precisa fazer, ó. Já trouxe aqui para mim, tá vendo? O documento fornece, então ele vai falar com base no documento. Inclusive, se ele não achar aquela informação no documento, ele também vai falar que o documento não tem esse detalhe. Então, com base no documento, aqui estão os principais pontos. O regime é configurado, necessário para cálculo de imposto, a configuração inclui tal coisa, jurisdição ali, portanto, tá vendo? Então, ele consegue fazer uma análise e te ajudar a interpretar o que está dentro do documento. Às vezes, ajuda bastante. Vale a pena você explorar este cara aqui, como também, você já deve conhecer, né? Existe um outro cara que pode te ajudar também, que é esse cara aqui, que chama Coin.com. Ele tem várias inteligências artificiais aqui,
Algumas você vai ter um tempo limitado, ó, você tem que fazer, por exemplo, eu tenho o ChatGPT 4 aqui, mas eu tenho que esperar não sei quanto tempo para poder usar ele, mas posso fazer um exemplo aqui com você. Quais são os principais pontos para setup do Tax Regime no Oracle Fusion? Aí dou aqui, ó. E aí ele já começa a me responder aqui algumas coisas. Então tem algumas dúvidas que você pode tentar esclarecer usando essas novas tecnologias. Quanto mais conhecimento ela tiver, quanto maior a abrangência, se ela tiver uma base que ela pode inclusive consultar a própria internet, melhor para você, porque você tem uma resposta mais precisa, né? Então, estou colocando aqui no nosso conteúdo, ele gerando aí, é só para vocês entenderem. Estou colocando aqui embaixo ó, o link, outros links bacanas que eu encontrei aqui com relação a essas práticas, melhores práticas da parte de Tax, e também esse do PDF que você sobe, começa a fazer pergunta, esse cara aqui, ó. Coloquei aqui para você também começar a dar uma investida nisso. Você não precisa ler todo o material, você faz uma pergunta, pede para ele fazer um resumo, por aí vai. Melhor para você otimizar o seu dia, né? Pensei até em usar esse conteúdo, né, esse cara aqui, para ele citar ali um material de melhorias, eu pegar o material em PDF, coloco ali dentro e pergunta quais são as melhorias relevantes ou que impactam determinados módulos, e ele lista para mim. Já me facilita também ali eu me manter atualizado, tá bom? Por hoje é só. Eu vou entrar em mais detalhes e exemplos mais robustos ali, mas nós estamos ainda engatinhando nesse processo de aprendizado, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, curta, compartilhe e nos siga aí no nosso YouTube. Beleza? Obrigado, nos vemos. Abraço. Tchau, tchau.